Nessa aula, trataremos sobre estimação, apresentando a chamada estimação pontual e a estimação por intervalo. Nós vimos que um importante parâmetro populacional é a média populacional ou esperança populacional. A esperança é indicada por E da variável aleatória x, então E de x, cujo valor é representado genericamente pela letra μ. E a esperança populacional ou a média populacional podem ser calculadas da seguinte forma: eu somo todos os valores da variável na população e divido pelo número de elementos na população, ou eu faço o que? O somatório do produto entre cada valor da variável aleatória x na população pela sua frequência relativa. E como nós sabemos, a frequência relativa ali de um determinado valor da variável aleatória vai ser determinada pela divisão entre a frequência absoluta desse valor e a frequência total. Esse parâmetro populacional, ele é estimado pela média amostral, que é um estimador pontual. Pontual no sentido de que, quando nós implementarmos o seu cálculo sobre os valores de uma amostra coletada da população, nós vamos obter um único valor para a média amostral, como se fosse ali um ponto de valor. E a média amostral, representada por x barra, ela vai ser calculada como? Eu vou somar todos os valores da variável na amostra e vou dividir pelo número de elementos que existem na amostra. Ou, alternativamente, eu vou fazer o somatório dos produtos entre o valor da variável na amostra pela sua frequência relativa. E de forma semelhante ao que acontece na população, a frequência relativa de um valor específico da variável aleatória na amostra vai ser determinada pela frequência absoluta deste valor na amostra dividido pela frequência total ou o número de elementos que existem na amostra. Bem, mas cabe perguntar por que nós usamos a média amostral como um estimador pontual para a média populacional. Bom, para isso, nós vamos recorrer a uma definição que é a do viés ou o vício de um estimador. Então, o viés ou o vício do estimador t do parâmetro θ, ele vai ser definido da seguinte forma: o viés do parâmetro do estimador t do parâmetro θ vai ser calculado como a esperança do estimador t menos o valor do parâmetro θ. Outra definição que é importante, que justamente vai nos dar a razão pela qual usamos a média amostral como estimador da média populacional, é que o estimador t, ele é um estimador não viesado do parâmetro θ se o viés desse estimador for igual a zero, ou seja, se a esperança do estimador for igual ao valor do parâmetro que ele estima. Bem, nós havíamos visto anteriormente que a esperança da média amostral era igual à média populacional. Nós vimos esse resultado quando nós resolvemos alguns exemplos ali de aplicação das propriedades da esperança e no terceiro daquele exemplo nós vimos que a esperança da média amostral era igual à média populacional. Bom, então, com base nesse resultado, nós temos que o viés da média amostral em relação à média populacional
vai ser igual à esperança da média amostral menos a média populacional, e vai dar zero, por quê? Porque a esperança da média amostral, sendo igual à média populacional, faria com que nós tivéssemos a média populacional menos ela própria, que vai dar valor zero, mostrando que o viés da média amostral em relação à média populacional é igual a zero, o que constitui a média amostral como um estimador não viesado da média populacional, que é a razão pela qual nós vamos usar a média amostral para estimar a média populacional. E quando nós estimarmos qualquer outro parâmetro populacional, nós utilizaremos estimadores não viesados. Bem, agora para ilustrar um pouco a aplicação do cálculo da média amostral, nós vamos então utilizar a planilha amostra aleatória simples, que está disponível lá na área de materiais. Então, agora aqui na planilha, primeiramente vamos ilustrar o que é uma amostragem aleatória simples, aqui nessa parte da planilha, que como nós vimos, a amostra aleatória simples, ela é aquela que é obtida através de uma amostragem que permite que cada elemento da população possua a mesma probabilidade de ser selecionado para a amostra. E aqui vamos tomar uma população composta por valores da idade medida em anos. Essa população ela tem 25 elementos, cujos valores para a variável estudada, a idade medida em anos, estão apresentados aqui nessa coluna. E aí nós vemos que essa população, que é bastante simples, ela tem 5 elementos que apresentam idade de 40 anos e 20 elementos que apresentam idade de 20 anos. Bom, essa parte aqui da planilha, aqui tem umas fórmulas de sorteio, que vão selecionar aleatoriamente elementos aqui da população e, então, pegar os valores correspondentes. Então, por exemplo, uma amostra que poderia ter sido selecionada teria ali o elemento 3, cujo valor é 40, então o valor está aqui. Teria o elemento 5, cujo valor de idade seria 20, então ele está aqui. O elemento 6, com idade igual a 20, também está aqui. Então é dessa forma que esse mecanismo funciona. Aí agora eu vou mostrar o que seria a seleção de uma outra amostra. Então repara que agora eu tenho uma amostra que só tem elementos com idade igual a 20. Se eu selecionasse uma outra amostra ao acaso, teria agora essa amostra com um elemento com idade de 40, uma outra amostra todos igual a 20. E assim sucessivamente, até que, por exemplo, agora eu obtive uma amostra que tem 2 elementos com idade igual a 40. Então, isso é que ilustra o que é a amostragem aleatória simples. Aí aqui, nessa parte da planilha, eu vou considerar algumas amostras que seriam possíveis, como, por exemplo, essa que tem 4 elementos com idade de 20 anos, um elemento com idade de 40 anos. Agora, uma amostra somente com elementos com idade de 20 anos. Uma terceira amostra com 2 elementos com 40 anos. Uma quarta amostra com 3 elementos com 40 anos. E, por fim, uma amostra em que todos os elementos têm 40 anos. Somente para ilustrar algumas possibilidades.
primeiro lugar, vamos calcular aqui a distribuição de frequências dessas amostras. Tá? Bom, a distribuição de frequência, ela vai associar cada valor da variável, no caso aqui 20 e 40, com o número de vezes que esses valores aparecem, aqui no caso, na população, e depois nas 5 amostras que eu considerei assim. Bom, na população, a gente teria que vir aqui na população e contar quantas vezes cada um dos valores 20 e 40 aparece. Bom, aqui no caso é mais fácil contar primeiro 40, ele aparece 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, a frequência absoluta do valor 40 na população é 5. Como nós sabemos que a população tem 25 elementos, se 5 dos 25 elementos têm valor 40, então quer dizer que os outros 20 elementos têm uma idade igual a 20 anos. Bom, a frequência total, ela é simplesmente a soma das frequências de cada valor individual da variável. Então, aqui no caso, nós temos 25 observações, 25 valores para a variável. Na amostra 1, nós temos 4 valores 20. Então, aqui na frequência de 20 na amostra 1, eu vou ter 4 valores, tem um valor 40 e um total de 5 observações. Então, eu sempre faço assim, eu vou lá e conto quantas vezes o valor apareceu. Na amostra 2, fácil de ver, 5 valores 20, nenhum 40, de 5 valores no total. Bom, então, se a gente proceder essa contagem, né, nós vamos ter os seguintes valores para as outras amostras. Bem, uma vez que a gente tem a distribuição de frequências, a gente pode, então, determinar a distribuição de frequências relativas. Essa distribuição vai associar cada valor da variável à frequência relativa de cada valor na população e nas amostras. Efetivamente, quando nós construímos distribuições de frequências relativas, nós construímos para a população ou então para a amostra que nós temos. Que no caso, eu estou considerando 5 amostras somente a título de apresentação do conceito, né? A gente poder até relembrar um pouco esse conceito. Bom, frequência relativa na população, olhando aqui a fórmula que está aqui um pouco à direita, vai ser o quê? A frequência relativa de um valor particular da variável na população vai ser o número de vezes que esse valor aparece na população e dividido pelo número total de observações ou de elementos que existem na população. Então, aqui no caso, o que eu tenho? O valor 20 na população, ele aparece 20 vezes, num total de 25 observações. Então, vou fazer 20 dividido por 25. Vai dar 0,8. Para o valor 40, eu tenho 5 valores, num total de 25. Vai dar 0,2. E aí, a frequência relativa total, ela vai ser sempre a soma das frequências relativas dos valores, que vai dar 1, ou nós podemos também fazer como? Nós vamos então somar 0,8 mais 0,2, vai dar 1. E de forma semelhante, aqui para a amostra 1, a frequência relativa do valor 20 vai ser o quê? Quantas vezes o valor 20 aparece, né, a sua frequência absoluta, dividido pela frequência absoluta total. Então, vai ser igual a 4 dividido por 5, 0,8,
Para o caso de 40, né, nós temos uma ocorrência de 40 na amostra 1, então vai ser 1 dividido por 5, 0,2. Frequência relativa total, 0,8 mais 0,2. E aí, procedendo de maneira semelhante para as outras amostras, nós teríamos a seguinte situação. 5 ocorrências do valor 20, em 5 valores possíveis. Então, 1 de frequência relativa para 20, 0 para 40, e aí a frequência total, frequência relativa total seria 1 mais 0. E procedendo de forma semelhante para as outras amostras, nós teríamos e com isso nós preenchemos a tabela aqui, a distribuição de frequências relativas para a população e para todas as amostras. Bem, agora nós podemos então calcular a média populacional e as médias amostrais. Média populacional, aqui tem as formas para relembrar, ela pode ser calculada de duas formas, né? Eu somo todos os valores da variável, divido pelo número de elementos na população, ou faço assim, pego cada valor da variável, multiplico pela sua frequência relativa e somo todos os produtos entre valores da variável pelas suas frequências relativas. Então, aqui no caso, vai ser mais fácil para a população, pelo menos, a gente usar a fórmula do cálculo aqui das frequências. Então, eu vou fazer assim. Igual, então para o Excel saber que eu estou fazendo uma conta, né? Então, eu vou pegar primeiro o valor da variável na população, que é 20. Aí esse valor eu vou multiplicar pela frequência do valor 20 na população, que está aqui, ó, 0,8. Aí eu vou somar com o outro valor da variável na população, que é 40, multiplicado pela sua frequência relativa na população, que é 0,2. E aí pronto, considerei todos os valores, né? Estou fazendo essa parte aqui da fórmula. Aí se eu der Enter, eu tenho aqui o cálculo do valor da média populacional. Só para a gente comparar, então eu vou aqui usar uma outra fórmula, né? Não vou fazer a conta de soma, então mas eu vou usar uma fórmula do Excel que é soma. Vou abrir aqui um parênteses, vou selecionar todo o intervalo onde estão os valores da variável na população. Aí vou fechar o parênteses e aí vou dividir por 25. Então agora eu estou fazendo dessa parte aqui da fórmula do cálculo da média populacional. Estou somando todos os valores da variável na população, dividindo pelo número de elementos da população. E aí nós vamos ver que vai dar
24 também. Bom, aí aqui no caso da amostra, né, como são poucos valores, a gente pode fazer de várias formas, né, como por exemplo, essa aqui. Então eu tenho 20, mais 20, mais 20, mais 20, mais 40. Tenho 5 elementos, então isso é toda essa soma dividido por 5. E aí vai dar uma média amostral para a amostra 1 de 24. Na amostra 2, então eu posso fazer assim, que é uma maneira simples, tradicional, somo todos os valores. Então ali eu tenho 20 aparecendo 5 vezes. Então eu teria o que? 20, mais 20, mais 20, mais 20, mais 20. Né? Eu estou somando 20 5 vezes. E como nós vimos lá pelas propriedades do somatório, então, quando eu somo 25 vezes, é a mesma coisa de fazer 20 vezes 5 vezes que o valor é somado. E eu divido por 5, essa média amostral vai ser 20. E tinha que ser, né? Porque todos os valores aqui são iguais, então a média só pode ser um valor exatamente igual ao valor que é constante na amostra. Aqui para a amostra 3, eu posso fazer, né, da maneira tradicional, 20, mais 20, mais 20, mais 40, mais 40, dividido por 5. Agora sim, 28. E repara que esse valor vai ser exatamente igual se eu fizer de uma outra maneira que é. Então, eu vou pegar ali o número 20, né, que são essas 3 primeiras observações, vou multiplicar pela frequência relativa do valor 20 na amostra 3, que é 0,6. E aí eu vou somar com 40, que é o outro valor que tem na amostra, vezes sua frequência relativa, que é 0,4. E aí executo. Vai dar os mesmos 28. Né? Então, pode ser feito das duas formas, sempre dá certo. Né? Aí eu só vou executar aqui o cálculo para as amostras 4 e 5. Na amostra 5, a gente nem precisaria fazer conta, né? Porque, assim como aconteceu para a amostra 2, como todos os valores são iguais, então necessariamente a média só pode ser 40. Bom, aí vendo aqui esse caso, a gente repara no seguinte, né? Algo que eu já tinha até comentado anteriormente, que amostras diferentes vão ter médias amostrais de valor diferente. Então, isso aqui ilustra, né, esse exemplo ilustra aquela afirmação que eu fiz de que a média amostral é uma variável aleatória, né, ou seja, ela tem diferentes valores. Bom, entendo diferentes valores, nós vamos perceber, então, o seguinte, né, que vai surgir aquilo que se chama de um erro amostral. Vão surgir diferenças entre o valor da média amostral e da média populacional, que vai ser calculado com o valor da média amostral menos o valor da média populacional. Então, aqui no caso, a média amostral é 24, menos a média populacional, que também é 24, nós vamos ter um erro amostral de 0. No caso da amostra 2, a média amostral é 20, menos a média populacional, que é 24, teremos um erro amostral de
menos 4. Na amostra 3, média amostral é 28, menos a média populacional, que é 24, teremos um erro amostral de 4. Bom, calculando agora para as outras duas amostras, nós percebemos então que amostras diferentes têm médias amostrais diferentes e, com isso, teremos erros amostrais diferentes. Então, nós temos desde uma amostra com A1, que não tem erro amostral, ou seja, o valor da média amostral é exatamente igual ao da média populacional. Nós temos amostras como as outras, que têm algum erro amostral. Alguns erros menores, outros erros maiores em relação à média populacional. Bem, mas como nós usamos a média amostral para poder estimar a média populacional, então, naturalmente, o que seria a situação ideal? Seria que nós obtivéssemos uma média amostral que fosse exatamente igual à média populacional. E se não fosse igual, que fosse o mais próximo possível da média da população, porque aí sim nós teríamos uma estimativa melhor para o parâmetro populacional. Agora, ilustrando a situação que nós vimos ali na planilha, de uma maneira visual, né, o que nós temos? Nós temos a nossa população, que apresentava ali, né, vários valores 20, e alguns valores 40. E para essa população, nós obtivemos que a média populacional era 24. Aí, digamos que nós tivéssemos uma impossibilidade de estudar essa população, então nós coletamos a amostra, que poderia ser essa primeira amostra, que tinha ali todos os elementos iguais a 20. Né? Aqui, nessa ilustração, a numeração das amostras não é a mesma lá da planilha, né? Só para organizar um pouco o valor numérico. Então, nós poderíamos ter uma amostra ali com todos os elementos iguais a 20, que vai dar uma média amostral 20. Poderíamos ter uma outra amostra que tem 4 valores 20 e um 40, que geraria uma média amostral 24, exatamente igual à média populacional, e qualquer outras amostras que gerariam médias amostrais entre 20 e 40. Por fim, né, o que seria a amostra oposta a essa primeira, seria aquela que teria todos os valores iguais a 40, dando uma média amostral de 40. E só para reforçar, né, isso ilustra que a média amostral é uma variável aleatória e, efetivamente, qualquer estatística é uma variável aleatória. E convém reforçar, né, então, que amostras coletadas da população vão gerar estimativas particulares, né, e amostras diferentes vão gerar estimativas diferentes que vão apresentar alguma discrepância em relação ao parâmetro populacional, ao qual nós damos o nome, aqui no caso do cálculo da média, de erro amostral. O erro amostral, ele também pode ser ilustrado da seguinte forma, né? Eu tenho ali, de acordo com o teorema central do limite, que a média amostral segue uma distribuição normal, com média igual à média populacional e erro padrão, equivalendo ao desvio padrão populacional dividido pela raiz do tamanho da amostra. Então, dessa distribuição de valores para a média amostral, nós poderemos ter obtido uma amostra com a média amostral x/1, ou uma amostra com a média amostral x/2, ou
uma amostra com a média amostral x/3, ou então uma amostra com a média amostral x/4, mostrando, né, que nós podemos obter amostras que vão apresentar médias amostrais com valores um pouco acima da média, um pouco abaixo, até bem acima ou bem abaixo da média. E o erro amostral ele vai se caracterizar de que forma? Né? Com a diferença entre o valor da média populacional e da média amostral, mas calculado de que forma? Né? A média amostral menos a média populacional. Então, aqui para o caso da média amostral 1, nós vamos ter um erro amostral positivo. No caso da média amostral 2, vamos ter um erro amostral negativo. Para 3, um erro amostral positivo. E para 4, um erro amostral negativo. Bom, mas também é importante a gente se perguntar qual é a origem do erro amostral. Então, vamos considerar aqui a situação que nós temos uma população, um número n de elementos, e para essa variável existe uma média populacional μ. E aí, por uma questão de impossibilidade ou dificuldade da população, eu coleto uma amostra para fazer o estudo, e essa amostra vai ser composta por elementos vindos da população, e ao calcular o valor da média amostral, da estatística média amostral, eu obtenho a estimativa x/0. Bom, nós vimos que a média amostral é um estimador não viesado da média populacional, ou seja, a esperança da média amostral é a média populacional. Porém, será que necessariamente, mesmo usando um estimador não viesado, o valor da média amostral, x/0, ele vai ser igual ao valor da média populacional? Voltando à nossa planilha, nós vemos que não, né? Porque enquanto a média populacional é 24, nós temos uma amostra que tem uma média amostral exatamente igual à populacional, porém nós temos várias outras amostras cuja média é diferente do valor da média populacional. Bom, então, um aspecto importante diz respeito ao grau de representatividade da amostra em relação à população. Então, nós podemos ter uma amostra perfeitamente representativa e podemos ter amostras que não são perfeitamente representativas. Lembre que, quando nós fazemos uma amostragem aleatória simples, nós obtemos amostras representativas, significando que as discrepâncias dessa amostra ou dessas amostras em relação à população, elas se devem ao acaso. Então, todas as amostras obtidas pelo processo de amostragem aleatória simples seriam amostras representativas, nesse sentido de que as discrepâncias em relação à população devem-se ao acaso. E lembrem-se também daquilo que eu comentei, que nós temos que, quando fazemos a coleta, precisamos eliminar aquelas restrições de que alguns elementos da população possam ter menos probabilidade de ser sorteado do que outros. Né? Para isso, reveja o vídeo sobre a amostragem aleatória simples, daquele caso que eu exemplifiquei de cálculo do grau de endividamento médio na cidade de São Paulo. Bom, agora, entre as amostras que são representativas, nós temos amostras que são perfeitamente representativas e temos amostras que não são perfeitamente representativas. Todas são representativas. Algumas são perfeitamente representativas, mas as outras não são perfeitamente representativas. Então, se a amostra for perfeitamente representativa,
o valor da média amostral vai ser igual ao valor da média populacional, por consequência, o erro amostral vai ser zero. É o que aconteceu aqui para a amostra número 1. Porém, no caso de amostras não perfeitamente representativas, o valor da média amostral será diferente do valor da média populacional, e aí nós teremos um erro amostral que não será igual a zero. Poderá ser negativo, poderá ser positivo, mas não será igual a zero, que é o que acontece com as outras amostras, né? Então, por exemplo, a amostra 2 tinha um erro amostral negativo, enquanto as amostras 3, 4 e 5, erros amostrais positivos. Bem, então o que será que caracteriza uma amostra perfeitamente representativa e uma amostra que é não perfeitamente representativa? Bom, basta a gente olhar aqui no exemplo, nós vamos ver que, no caso aqui da amostra 1, que é a amostra perfeitamente representativa, nós vamos ter uma particularidade, uma característica em relação à população, que é esta que eu destaquei. A distribuição de frequências relativas na amostra, ela é exatamente igual à distribuição de frequências relativas na população. Então, é isso que caracteriza a amostra perfeitamente representativa. Ela tem uma distribuição de frequência relativa exatamente igual à distribuição de frequências relativas da população. As outras amostras, elas não apresentam a mesma distribuição de frequências relativas da população. Nós vemos alguma diferença, e aí isso é que faz com que elas não sejam perfeitamente representativas da população que está sendo estudada. Então, por causa desse aspecto, né, que eu posso estar trabalhando com uma amostra perfeitamente representativa ou com uma amostra não perfeitamente representativa, né, é que eu vou, então, usar o estimador de intervalo ou por intervalo no lugar do estimador pontual. Pelo seguinte, aqui no exemplo, né, eu tinha a população para poder fazer o cálculo do erro amostral, né, e construir as distribuições de frequência de frequências relativas, de modo a comparar a distribuição de frequências relativas da população com as das amostras. Porém, lembra que eu só coleto a amostra quando eu não consigo conhecer exatamente a população, não consigo estudar a população. Então, numa situação concreta, eu não estaria enxergando a população. Eu não teria como saber a distribuição de frequência da população, não teria como saber a distribuição de frequência relativa da população e tampouco a média populacional. Então, tudo isso aqui, numa situação que eu estaria fazendo um cálculo amostral, eu não teria nenhuma dessas informações. E, por consequência, como eu não teria o valor da média populacional, eu também não conheceria o erro amostral da amostra que eu coletei. E aí, portanto, eu não teria como saber se eu estaria trabalhando com uma amostra com o óleo, que é perfeitamente representativa, ou se eu estaria trabalhando com uma amostra como as outras, que não são perfeitamente representativas, e algumas delas apresentam uma discrepância relativamente grande em relação à população, conforme nós vimos ali através dos cálculos. Como, por exemplo, é o caso da amostra 5, da amostra 4, da amostra 3.
né? Então, numa situação concreta, o que nós temos? Nós não sabemos e não temos como avaliar qual é o grau de representatividade da nossa amostra e tampouco se nós estamos trabalhando com uma amostra perfeitamente representativa. Então, em vez de trabalhar com um único valor, que é o da média amostral, através de um cálculo pontual, o cálculo só do valor da média amostral, nós fazemos o quê? Nós utilizamos o que se chama de estimador por intervalo. E um estimador por intervalo para um parâmetro populacional qualquer vai ser caracterizado como o estimador pontual, mais ou menos uma margem de erro. Ou seja, eu vou pegar o estimador pontual e vou acrescentar uma margem de erro ao seu valor e, ao mesmo tempo, vou subtrair essa margem de erro do seu valor. No caso da média, então o estimador por intervalo para a média populacional, ele vai ser o quê? O estimador pontual, que é a média amostral, mais ou menos uma margem de erro, e que eu vou identificar por I. E chamaremos esse estimador, ou ele é chamado, de intervalo de confiança para a média populacional com nível de confiança 1 menos alfa. No caso de nós estarmos com uma amostra grande, ou seja, que tem pelo menos 30 elementos, ou se nós conhecermos o desvio padrão populacional, então esse intervalo de confiança para a média populacional com nível de confiança ao menos alfa, ele vai ser um intervalo. Então aqui, ó, o estimador pontual, média amostral, mais a margem de erro, estimador pontual, média amostral, menos a margem de erro. Sendo que 1 menos alfa é um valor entre 0 e 1, e, efetivamente, a margem de erro ela vai ser calculada como um valor Z alfa sobre 2 vezes o desvio padrão, o erro padrão da média amostral. E esse valor Z alfa sobre 2, ele é um valor da variável Z padronizada, tal que a probabilidade da variável Z assumir valores maiores do que ele é a probabilidade alfa sobre 2. E esse intervalo, o que ele vai me informar? Que a probabilidade de que o valor da média populacional esteja dentro do intervalo, ou seja, entre o limite inferior do intervalo e o limite superior do intervalo, é 1 menos alfa, que é o nível de confiança do intervalo. Ou seja, nós temos um nível de confiança de 1 menos alfa de que a média populacional esteja dentro do intervalo de confiança que foi calculado. Bem, com isso nós chegamos ao fim dessa primeira parte da exposição de estimação e continuaremos posteriormente com a aplicação desse conceito do intervalo de confiança.